Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar de astrologia, para falar um pouco sobre o cenário da semana. Essa semana eu vou falar um pouquinho, né? Tentar falar rapidamente das 2 semanas, né? Da lua nova de Virgem e um pouco da lua crescente em Sagitário, porque semana que vem eu tenho um evento para ir, né? E vou, infelizmente não vou poder fazer vídeo no final de semana. Mas queria deixar aqui vocês com algumas informações, né, importantes. Para vocês que me seguem, né, eu sempre, às vezes eu esqueço, né, de lembrar, mas quem quiser fazer uma mapa astral, me manda uma mensagem, entre em contato para a gente poder marcar isso, né. Eu posso fazer um vídeo com a interpretação ou fazer escrita, né, então fique à vontade. É, Essa semana a gente tem algumas algumas coisas interessantes para conversar. Eu já chamei a atenção de algumas delas na semana passada, né? Então, falando em eventos, né? A gente tem a entrada do Sol em Virgem, a gente tem a entrada de Marte em Gêmeos, né? Isso é bastante impactante no sentido de que, mesmo ainda tendo alguns planetas em signos fixos, né? Existe a necessidade de mudança, existe a necessidade de movimento, né? Os signos mutáveis, eles sempre trazem essa necessidade de transformação das situações, né? Transformações das da, assim, desde o do nível da, da execução, né? Daquilo que a gente entende como rotina, falando de Virgem, daquilo que a gente entende como comunicação, falando de Gêmeos, também das nossas emoções, falando de Peixes, né, e das nossas convicções, Sagitário. Né? Então, é bastante interessante que a gente pense na importância desse ciclo de Virgem, principalmente no sentido de ser adaptável, né, e ser flexível, ser versátil. São coisas que vão ser bastante exigidas, né, para a gente. Ah, Lembrando que a gente vem de uma acabou de passar por uma nação de Leão, né, onde Leão é um signo fixo, né, então os signos fixos eles são formadores, né, de caráter, né, formadores de tendência, então eles sempre agem de uma forma mais rígida, né, um pouco mais estável em relação às necessidades, né, porque eles têm uma tendência de continuar, né, a, aquele trabalho, né, de pioneirismo dos signos cardinais. É lógico que essas tendências, né, na vida da gente, elas se misturam, né? Ter uma ter uma atitude pioneira, né, de iniciativa, ela se mistura com aquilo que com os nossos planos, com os nossos sonhos, na força que a gente coloca na execução, né, e na busca pela realização desses sonhos, desses planos, né, e quando surgem, né, quando a gente chega num ponto onde a perseverança não consegue mais avançar, então a gente precisa ser adaptável para mudar, para conseguir ser versátil, né, e conseguir ultrapassar os obstáculos, né. É uma tendência muito forte dos signos fixos acharem que só a força, né, só a força, a resistência, perseverança ultrapassam obstáculos, né? Muitas vezes é a flexibilidade dos signos mutáveis que vai fazer a gente quebrar algumas barreiras, né? E para começar, né, eu queria falar, né, que a gente
já tem Mercúrio, né, no signo de Virgem, o Sol entra dentro de um dia e meio, no signo de Virgem, né, e isso vai, até expliquei para vocês que isso seria bastante interessante que a gente entendesse essa passagem, né, de Leão para Virgem, como um indivíduo que olha para si, né, que vê o seu próprio valor, e que percebe, que é capaz de perceber que, né, existem coisas a melhorar, existem coisas para se aperfeiçoar, né? Então, é interessante, né, que Virgem tem essa, essa, essa função, né, de ser o grande buscador daquilo, daquilo que é perfeito, daquilo que tem um certo nível de excelência, né? Ah, e eu lembrei, né, não posso esquecer aqui de falar que é, essa busca pela excelência nunca pode partir, né, de uma falta de conexão, né, com o nosso centro, com a nossa autoestima. Porque quando a gente tem essa conexão, a gente entende, né, que o nosso valor está baseado na, na nossa capacidade, né, de ser criativo, na nossa capacidade de encontrar soluções, de resolver problemas. E dependente se você tem uma religião ou não, eu sempre busco pensar, né, sempre busco imaginar que quem me possibilita, né, a resolver problemas, a, a ser criativo nas situações é a divindade dentro de mim, né? E aí, se a gente pode falar desde né, da Igreja Católica que fala muito, né, em dádivas, né, ou fala muito assim, na capacidade, né, dos dons, né, até as religiões mais espiritualizadas que entendem isso como potencialidades do próprio ser humano, né, que tem que ser desenvolvidas. Então, eu sempre chamo atenção para esse ponto, porque eu percebo que a sociedade hoje, infelizmente, está muito desconectada desse centro, né? E quando existe uma grande exigência da sociedade, né, para que as pessoas tenham sucesso, para que as pessoas sejam bem-sucedidas, e é meio que, né, como a imagem, né, né, daquilo que Leão pensa, né, de ser uma pessoa de sucesso. Mas isso é muito baseado no externo, né, e não em valores, e não em caráter, e não em honra, né? Então eu sempre chamo a atenção para isso, para que a gente não esqueça dessa conexão, porque se a gente esquece, né, a gente pode ficar preso a padrões, né? Então a gente vai se aperfeiçoar para ficar igual a alguém, né? Para ficar parecido com a pessoa, para talvez ter as mesmas coisas que a tal determinada pessoa tem, ou exercer, ou falar como determinada pessoa, né? Então, referências, né? Exemplos, eles são muito bons, mas eles não podem nos limitar, eles servem para nos dar asas, para fazer acreditar que é possível, não para limitar a nossa capacidade, né? Então, eu sempre lembro disso, né, para falar de Virgem, porque Virgem é uma etapa do desenvolvimento humano, é um arquétipo muito excelso, muito sublime, né, e que fala, né, exatamente da nossa capacidade inata, né, de se tornar aquilo que a gente quiser, né. Eu já falei no passado, né, que Virgem representa, ah, tem muito a ver com a questão da terra, né, e da fertilidade da terra, né, é um dos símbolos do signo de Virgem, né, mas na verdade é aquele potencial de se tornar o que você quiser, né,
A virgindade está exatamente nesse potencial, né, de desenvolver, se desenvolver em determinado assunto né, porque você está virgem, você está com todo o potencial à disposição, assim como a terra, né, quando a terra está bem, está nutrida, está adubada, você joga água, né, e aquilo, qualquer semente que você vai jogar no solo vai ter aquele potencial de acontecer, de se realizar. Então, virgem é um signo de terra, tem tudo a ver com realização, né? Então, as aspirações, né, os sonhos, os projetos que essa coragem leonina produz, eles são realizados, né? Aí a gente pode usar vários exemplos, né? Desde do pai, né, de Jesus, José ali, trabalhando, né, a madeira para virar móveis, né, fazendo móveis, e todo tipo de trabalho que a gente faz com algum nível, alguma busca por, né, excelência, né, por melhoria, por qualidade, tudo isso tem a ver com o signo de Virgem, né? Tem a ver também quando a gente, com todas as assim, linhas de pensamento que pensam no, uma busca por excelência, né, uma busca por então a gente escuta muito reforma moral, reforma, é, por exemplo, no espiritismo, né, a gente tem a reforma pessoal, né, que cada espírita segue para se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Então, todas essas necessidades, essas situações onde eu me coloco a favor do engrandecimento, da melhoria, de me tornar alguma coisa, né, subir o nível daquilo que eu estou fazendo ou que eu sou, tudo isso tem a ver com Virgem, né? E eu, né, eu lembro que na alunação passada eu falei também da importância do signo de Virgem em relação ao Brasil, né, visto que o Brasil, né, que tem ali a independência de 7 de setembro, né, o Brasil é de Virgem com ascendente, né, em Aquário, né, então, e existe alguma divergência em relação a isso, tem alguns astrólogos que tentam depreciar, dizendo que ali por alguma variação de horas ali, o ascendente do Brasil é peixes, né, mas é, e foi nessa intenção que eu falei na alunação no ano passado, né? Na última alunação de Virgem, que eu falei sobre a importância do Brasil, né? Mas um símbolo bastante simples, né? Disso que eu estou falando, é na bandeira do Brasil, está escrito lá Ordem e Progresso. Né? Progresso, o Aquário, né? E Ordem, Virgem, né? Então, todos os memes, né, que a gente, e todas as situações onde a gente encontra alguém que busca uma preocupação muito grande pela organização, pela limpeza da organização, né, pode, pode crer que isso tem a ver, né, tem alguma coisa a ver com Virgem, né. Isso é bastante interessante, né, pessoas que têm algum planeta, né, no signo de Virgem, sempre vão ter um pouco dessa busca por, né, organização, né, e limpeza. Até citei para vocês, né, um filme bastante que é o extremo disso, né? Que é a pessoa que tem TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, um filme chamado Melhor Impossível, né, com Jack Nixon. Quando eu citei, estava na Netflix, eu não me lembro, não sei se nesse momento está na Netflix, mas é uma comédia, vocês vão dar bastante risada se vocês tiverem curiosidade de ver, né? Então, no filme ele almoça sempre na mesma mesa, né, faz as coisas sempre do mesmo jeito, né, e isso é uma coisa que vai um pouco, né, contra aquela versatilidade que eu falei dos signos mutáveis, né, então
É importante que a gente perceba essa diferença para a gente entender que Virgem, sim, trabalharia muito bem, né, nessa situação onde ele precisa, as coisas mudam, né, as coisas mudam constantemente. E aí o método, né, a organização dele vai ajudar ele a viver, né, essa constante mudança, entender essa constante mudança, né, sem perder, né, o caminho. Então, mas quando a gente, né, por exemplo, é, tem alguma coisa forte, né, alguma coisa forte em Virgem, fazendo um aspecto ruim, por exemplo, para um Saturno num signo fixo, por exemplo, né, talvez a pessoa tenha algum tipo de mania, talvez a pessoa tenha algum tipo de sim, se apega, né, à rotina, algum apego à rotina ou ao apego ao método, né? E nós somos, de todas essas energias que eu falo aqui para vocês, vocês devem perceber que nós existem inúmeras possibilidades, né? Então, cada ser humano é único, né? E o que a gente é como ser humano é a somatória, né, de tudo que a gente aprendeu, né, como experiência. Acredite você em reencarnação ou não, né? Isso é a somatória do que a gente foi no passado. E aí, isso é um lado que eu acho que a gente tem que começar a olhar, né? Eu estou falando hoje, domingo, a lua nova, a lua nova só vai acontecer ali entre sexta e sábado, né? Então, a gente tem ainda um período grande ainda para falar, para vivenciar, né? O finalzinho da lua minguante de Touro, que é da alunação de Leão, né? Então, mas Mercúrio já está em Virgem, então a gente já pode ir sentindo, né, essas influências e tentando aproveitar o máximo delas. Isso eu acho que essa transição é tranquila, né? O que não é muito tranquilo é a transição de Marte que sai de Touro para entrar em Gêmeos, né? Se Marte estava em Touro, Marte estava colocando toda a energia, né, física masculina para executar os seus planos, né, atingir a sua meta com foco, determinação, né, e um certo nível de agressividade. Agora, essa agressividade, essa força, essa energia de execução, ela passa para Gêmeos, né, que também é um signo mutável. E aí, né, que é o mais interessante, né? Normalmente, Marte passa por um signo no período de mais ou menos 2 meses. Mas essa passagem pelo signo de Gêmeos vai durar 7 meses, né? Marte só vai sair de Gêmeos em março do ano que vem, né? E essa presença de Marte em Gêmeos, né, vai trazer à tona coisas que eu falei para vocês no mapa lá, é, do Ano Novo, do Réveillon. Eu falei também no mapa é, do Ano Novo Astrológico, dia 21 de março, que é, né, aquela disputa, aquela guerra por narrativas, né? Então, todos os signos mutáveis, né, eles representam a mudança e eles também representam a dualidade, a polaridade. Então, em Gêmeos isso é fácil de perceber, né? Tem a polaridade Castor e Pólux, né? Um é noturno, outro é diurno, um é positivo, outro é negativo, é um masculino, um é mais masculino, outro é mais feminino, um é mais sociável, outro é menos. Então, todas essas associações a gente pode fazer. Mas eu também já falei, né, sobre essa questão, e eu expliquei para vocês que, na verdade, a dualidade é da mente, né? Gêmeos é um signo do elemento ar, ou seja, da mente, né? Mutável, né? Então, todas essas
essas influências que eu falei para vocês, né, positivo, negativo, yin, yang, né, tudo isso, né, são os dois lados, demonstram os dois lados da nossa mente, né, né a gente costuma dizer, né, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Então, é, tudo isso joga um pouco mais, né, de acredito que assim, e evidencia, né, e torna esse período, né, quanto mais, eu não digo crítico, né, mas porque existe um lado positivo de Marte em Gêmeos, né, mas é um período onde a gente tem que buscar assim, uma linha de pensamento, né, e buscar aquilo que a gente entende como verdade, né, que a gente entende que é verdadeiro. Eu lembro que no mapa do Ano Novo Astrológico eu até fiz uma poesia, né, falando sobre a busca da verdade. Eu falei, olha, a única coisa que pode nos ajudar nessa busca, né, é buscando também o signo oposto, que é a polaridade de Gêmeos, né? Ou seja, Sagitário, né? O Sagitário, o buscador da verdade, aquele que busca o significado das coisas, que está atrás assim, daquilo que é mais, aquilo que traz significado, né? Que traz alguma sabedoria, né? Outra palavra ligada ao Sagitário, que traz alguma sabedoria a acrescentar, né? Enquanto Gêmeos fica satisfeito apenas com a notícia, né? Com transmitir as ideias, transmitir a informação. Sagitário vai além, vai atrás do porquê aquilo aconteceu, né? Qual o significado daquilo. Então, eu acho que é lógico, quando a gente tem Gêmeos muito forte, ou quando a gente tem facilidade com esse arquétipo, a gente não vai se preocupar muito com isso, né? Então, vai ficar fácil ter esse comportamento, né, de time, né? Olha, sou do time Bolsonaro, sou do time Lula, e aí, independente se a notícia que eu recebo é verdadeira, né, ou não, eu pego, porque eu sou time, aí eu vou pegar essa notícia e vou passar para frente. Não sei se é verdade, né? Pode ser um fake news, mas eu vou transmitir, porque eu sou do time Bolsonaro, eu sou do time Lula. Então, esse tipo de comportamento vai acontecer muito, né? E como eu disse para vocês, são 7 meses. Dentro desses por que que fica 7 meses, né? Porque dentro desse período, Marte vai ficar retrógrado, né? Vai ficar retrógrado em Gêmeos, ou seja, é como se a gente tivesse assim, dentro desse mês de setembro e outubro, a gente tivesse a oportunidade de falar sobre N coisas, né? Falar tudo que a gente pensa, né? Sem se preocupar muito com o resultado, né? E a partir lá do começo de novembro, a partir lá do começo de novembro, quando Marte fica retrógrado, a gente vai ser obrigado, né, a ir atrás daquelas coisas que a gente falou, ir atrás daquilo que a gente distribuiu, daquilo que a gente, né, que a gente divulgou, para ir botando os pingos nos is, né, ou reparando as coisas que a gente causou com aquilo que a gente falou, né. Então vai ser bastante interessante, né? Vai ser um período bastante, é, assim, eu acho que a gente tem que levar no bom humor, né? E não aumentar rivalidades, né? Tentar viver longe da polarização, porque essa polarização tende a aumentar muito, né? Porque agora tem a energia de Marte botando alguma agressividade, né? Nessas relações, nessas comunicações, né? Nessa distribuição de informação, né? E aí, quando eu falo isso para vocês, mas vocês vão me falar, poxa, mas isso já está acontecendo, né? Olha a Rússia e Ucrânia, olha Bolsonaro e Lula, olha
uns que falam que vai ter recessão, outros que falam que, né, que a recessão, uns falam que a recessão vai acontecer e que a gente vai conseguir vencer a inflação tranquilamente, outros falam o contrário, né? Então fica essa guerra de narrativas, a gente fica no meio. Então, mais uma vez, né? A única coisa que a gente tem a nosso favor é ser o mais verdadeiro possível, mais e buscar assim se guiar mais pela verdade possível, exatamente para ficar fora dessa polarização, né? E o signo de Sagitário também é um signo dual, né? Um signo é um homem, né? Com o corpo de cavalo, né? Parte de cima homem, parte de baixo cavalo. Só que ele, né? Ele tem aquela simbologia de apontar a seta para o céu, né? Ou seja, buscar o que é real, o que é verdadeiro, né? O que é superior, né? Para guiar ele, entendeu? E, então, lembrando, né? Só para quem conhece o mito, o maior, sim, o centauro mais famoso, né, era Quiron, né? E Quiron era o mestre dos heróis, né? Na mitologia grega, né? Então tem tudo a ver com o signo de Sagitário também. Ah, então acho que é isso, é o resumo assim, do nosso problema agora a partir desse final de semana é isso. E aí é, queria lembrar vocês, né? No ano da pandemia, 2020, Marte ficou retrógrado em Áries, né? Também ficou 7 meses em Áries e foi um momento, sim, para nossa história, né, da humanidade, bastante crítico. Tinha questões de narrativa, tinha questões de imposição, né, do poder pelo governo, tinha questões da liberdade de cada um de ir e vir, né, e a gente teve ali que maturar todas essas coisas, né, através daquilo que incomodava ou não, de que forma a gente superava os incômodos e de que forma a gente conseguia se adaptar às situações, né? Mas era o signo de Ares e já trazia essa questão assim, essa disputa, esse conflito. Agora, esse conflito ele está em Gêmeos, é um signo de ar, como eu falei para vocês, é um signo de ar, né? É, mutável, então é, não, assim, acostume-se com a fofoca, acostume-se com a fake news, acostume-se com pessoas falando é, sem pessoas divulgando informações sem embasamento, é, acostume-se com o debate, né? É, e o debate não tão é, diplomático, né? Como a gente gostaria. Então, os conselhos, né? E os avisos que eu dou para vocês, né? Então, mas o conselho, né, que eu trago para vocês, tentem guiar a vida de vocês pela verdade, né? Tente ser o mais verdadeiro possível, né? E buscar realmente, né, assim, o significado das coisas, né? Buscar para fazer um contrabalanceamento para não ficar essa energia de Gêmeos. Isso vai, não é que não vai ficar, né? Mas para tipo moderar, né, essa energia de Gêmeos, né? Porque essa energia de Gêmeos vai ficar a, à tona e ela não é possível, né? A gente não consegue sair fora, a gente não vive numa bolha, né? Não é possível desligar todos os meios de comunicação, né? E não ver as fake news aparecendo, né? A gente hoje em dia, mais do que nunca, a gente está conectado aí, né? O mundo está tudo conectado, então parece uma notícia aqui,
rapidamente ela se espalha. Então, cuidado com essas coisas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês a passagem dos dias, né? E aí vai ficar bem claro, né, que uma coisa que eu queria também mostrar para vocês, né, que como o signo de Virgem fica forte agora, né? Bom, o regente de Virgem já está em Virgem, né? Mercúrio. Depois o Sol, né? Depois lá na frente a Vênus vai entrar em Virgem, né? E o próprio Marte, né? Que tá entrando entre hoje e amanhã, né? Então, eu sempre também uma coisa que eu falo para vocês, né? Aspectos, né? Com signos mutáveis podem trazer algum nível de dispersão, né? Então, eles vão diminuir um pouco aquele foco tão grande que a gente estava com, né, muitos planetas em Leão, né? Aí, é, fazendo quadraturas ali para, né, fazendo aspectos com outros planetas que estão em signos fixos. Então, a gente estava muito focado, a gente estava muito focado no nosso projeto, no nosso propósito, mas agora a gente começa a abrir um pouco assim, abrir esse foco e essas coisas, né? Essas importunações, né? Desde a comunicação a- até situações onde a gente é obrigado, né? A dar mais atenção para outras coisas e sair daquele foco que a gente estava. Então, essas coisas podem acontecer. Então é importante que vocês estejam também atentos, né, e atentas a essas situações, porque elas podem acontecer, imprevistos, né, principalmente coisas que nos tiram do foco, né, que dispersam, né, a gente fica disperso e não e perde um pouco de contato com aquelas coisas mais importantes, né, que a gente tá fazendo. Essa dispersão acho que também é uma outra coisa que é negativa, mas agora falando de coisas positivas, né? A entrada de, de Marte em Gêmeos vai nos trazer uma versatilidade, uma capacidade de comunicação muito grande, né? Então, tudo aquilo, toda situação onde eu preciso me comunicar, eu preciso vender um produto, eu preciso transmitir uma ideia, eu vou ter uma facilidade em fazer isso, eu vou ter uma facilidade em falar, no se comunicar, no transmitir a informação, né? Aprender e ensinar, lembra quando eu falei para vocês que esse eixo, né, Gêmeos e Sagitário tem a ver com, né, aprender e ensinar. Então, ele possibilita que a gente use o intelecto de uma forma mais rápida, que a gente pense mais rápido, que a gente faça mais conexões, né, mentais rapidamente, né, e esse Marte vai fazer bons aspectos para, por exemplo, Saturno que está em Aquário, né, e para outros planetas que passarem por Libra. A gente tem uma relação de Libra bastante interessante também, daqui a um mês, né? Então, hoje, né, muitos planetas em Virgem, muitos planetas e Marte em Gêmeos vão nos dar versatilidade, adaptabilidade, né? E bastante dispersão. E aí a gente tem que mediar isso, né? Para saber até que ponto a gente dá asas para essa dispersão ou não, entendeu? Então, acho que é isso. Ah, então, comunicação, quando eu falo, é desde da, do trabalho, né? Você tem que se comunicar, talvez. Se você é professor, se você é instrutor, né? Que precisa transmitir a informação, muito mais facilidade para isso. Para você que está fazendo um curso, né? Muita mais rapidez mental, agilidade mental para também ter
esse aprendizado. A coisa fica um pouco mais lenta lá em novembro, quando esse Marte ficar retrógrado, mas é como eu falei para vocês, ele vai fazer uma revisão sobre tudo que ele construiu, né, até ali dia 1º de novembro. Todos os contatos, todas as comunicações, é, você fez uma apresentação no trabalho, né, apresentou um produto, né? Aí, talvez lá quando chegar a retrogradação, talvez você reveja o que você falou, talvez você possa melhorar aquilo que você fez, né? Então, são várias situações, mas todas as situações elas vão envolver versatilidade, adaptabilidade, né? E uma necessidade muito grande de ser flexível, né? Então, essa energia de Marte também, às vezes, não consegue ser muito flexível, né? Por isso, a agressividade também nas comunicações e esse comportamento, né, de briga de torcida, né? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com aquilo que a gente transmite, né? A resposta que a gente recebe pode não ser tão, é, assim, socialmente, né? Politicamente correta, né? Vamos dizer assim, né? Então, esse é o recado principal, né? Agora eu vou mostrar aqui os dias para vocês terem uma referência, né? Então, aqui começando, né, dia 21 de agosto, a gente tem a Lua aqui ainda no processo aqui de Lua minguante, né? Fazendo um bom aspecto para Saturno em Aquário, então é um dia aí bom para estudo, palestras, né? É um domingo, não sei se tem esse tipo de atividade, mas para quem tiver aí ou estudando, né, ou transmitindo, né, informações, é um momento interessante, né? É, a gente tem aqui o Sol fazendo uma quadratura para Marte, né? O Sol quase em Virgem, Marte quase em Gêmeos, então aqui fala sobre aquela questão dos valores, né? Os valores que a gente acaba adquirindo com, né, o esforço, né, com a garra de leão e o esforço de touro, então caráter, honra, né, perseverança, né, essas coisas que a gente acaba absorvendo, né, é lógico, né, a maioria das pessoas vai viver isso aqui através daquela questão da ostentação, né, mas existem essa possibilidade de a gente enxergar o valor, né, em coisas mais elevadas, vamos dizer assim, né. A gente tem aqui Mercúrio em oposição com Netuno, né, então fazendo aquela questão sobre né, a nossa vida prática, né, as contas para pagar versus sonhos e aspirações, né, aqui netunianas. Então, esse eixo, a gente não pode esquecer que esse eixo é o eixo do serviço, né? Então, é o serviço que eu faço para o coletivo Netuno, né, em peixes, versus o serviço que eu presto no particular, né, no pessoal. Então, são atividades que precisam ser, sim, a gente precisa chegar no meio termo, né? E ambas energias aqui fazendo um bom aspecto para Plutão e Capricórnio, né? Dizendo que isso aqui também pode ter um certo nível, pode alimentar em nós a nossa ambição, né? A ambição de ajudar os outros, né? Ou a ambição de ter um sucesso profissional, né? A gente passa para o dia 22, e aí a gente tem uma segunda-feira com a Lua entrando em Câncer, né? Fazendo uma quadratura aqui para Júpiter, uma quadratura que ficou bem evidente
na anulação de câncer, né? Ou seja, é o liderar no ambiente pessoal familiar versus o liderar num ambiente mais corporativo ou num ambiente onde eu exerço alguma liderança em relação aos outros, né? De certa forma, são duas formas de liderar aqui, duas formas de ter um comportamento, né, de pioneirismo, de dar o primeiro passo, né, de começar algo, né, e como uma lua minguante, né, acredito que essa lua aqui também desenvolveu bastante aquelas questões de proteção, né, emocional, proteção pessoal, né, que é próprio dessa lua, porque a lua rege câncer, né, então essas questões fiquem um pouco mais evidenciadas aí, né, essa diferença, né, entre a vida talvez profissional, social, versus o ambiente familiar, né, e uma liderança para ser exercida na família. É que passamos para o dia 23, aqui o aplicativo não mudou, mas é dia 23, a Lua ainda em Câncer, faz um bom aspecto aqui para Urano em Touro, né, que também vai dar subsídio, né, e recurso para a gente encontrar essa segurança emocional, Câncer, uma segurança material, né, nesse dia aqui, né, o Sol ainda está quase entrando em Virgem, Marte já entrou em Gêmeos, né? Marte já entrou em Gêmeos. E aqui, dia 24, né? 24, a gente tem a Lua saindo de Câncer, entrando em Leão aqui, e faz esse grande aspecto aqui que a gente chama de retângulo místico, né? Que são duas oposições e dois sextis e dois trígonos, né? Então, isso aqui confere uma facilidade para que essas energias se integrem, né? Então, essa lua saindo de Câncer, dizendo que existe uma certa, é, digo maturidade, mas digo uma certa segurança emocional, né? Mercúrio aqui também forte, né? Porque está em Virgem, o signo que ele rege, dando uma certa habilidade técnica. Plutão aqui no finalzinho de Capricórnio, trazendo uma ambição positiva, né? Aquela ambição de a gente querer alcançar o nosso lugar, né? E o Netuno aqui em Peixes trazendo empatia. Então, tudo isso combinado, né? A gente pode desenvolver bastante essas questões, né, dos signos de terra e água, porque lá na frente, né, a gente vai ter um outro retângulo místico mais em signos de fogo e ar, né, que já tem uma outra conotação. Vocês podem ver que Mercúrio aqui, né, vai se aproximando de Libra e vai fazendo um sextil aqui, aliás, um trígono para Marte que está em Gêmeos, então esse sextil vai ficar mais forte quando esse Mercúrio entrar em Libra aqui, né? Então, comunicação, tendência é que fique mais fácil, né? A gente tem o dia 25, a Lua está em Leão, e se aproxima de Vênus, né, que está aqui em Leão. Acredito, né, que esteja aí alimentando a autoestima de todos vocês aí, que vocês estejam em paz com a autoestima de vocês, né, e a Lua chega aqui se aproximando de Vênus, reforçando essa autoestima, reforçando essa, essa compreensão do seu próprio valor, né, o valor que se tem, e fazendo um bom aspecto aqui para Júpiter, que está em Áries, né, então se junta aqui
a coragem de Áries com, né, também a coragem de Leão aqui, entendeu? E nesse dia aqui o Sol já está em Virgem, fazendo quadratura aqui para Marte, né? Ou seja, evidenciando que a gente precisa de adaptabilidade, evidenciando também, né, que a gente pode ficar um pouco perdido nas várias possibilidades que vão aparecer, né? E nas várias situações que a vida vai nos colocar e que a gente vai precisar ser adaptável e versátil. Nesse dia aqui também, Mercúrio faz um trígono aqui, já como eu acabei de dizer, né? É, Mercúrio ainda não entrou em Libra, mas continua fazendo trígono para Marte, né? E para o dia 26, né? Mercúrio já entrou em Libra, né? Está no grau zero de Libra, ou seja, fazendo um bom aspecto para Marte, né? E a Lua ainda se aproximando aqui se aproximando da Lua nova em Virgem, né? Faz uma oposição para Saturno, que vai evidenciar, né? Aquelas questões que eu falei para vocês, né? Sobre ali na Lua cheia de Aquário, né? Que é a resposta do público, né? Se o público responde positivamente, quando a gente mostra o nosso valor ou não, e o quanto isso afeta, né, essa autoestima que a gente tem, né? Então, finalzinho ainda da noção de Leão, temos aí essas questões aí, né? Espero que vocês estejam em paz com a autoestima de vocês, porque nenhuma resposta negativa do público ou do outro, né, possa tirar essa autoconfiança de vocês. E aí, dia 27, né, o dia da Lua Nova em Virgem, né, muito forte aqui a quadratura com Marte, né, em Gêmeos. Então, isso mostra que provavelmente aqui, né, a gente vai ter o mês inteiro, né, onde a gente vai ter que se adaptar e versátil, né, e a gente vai, muito provavelmente a gente vai enfrentar aí algumas questões relacionadas à dispersão, né. Nesse dia vocês podem ver que a Vênus vai tomando aqui uma posição que faz oposição para Saturno e quadratura para Urano, então é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Espero que a autoestima de vocês, a confiança de vocês esteja bem forte, bem desenvolvida, para que questões relacionadas a valor ou a cobrança do, né, cobrança do outro, cobrança do público, não acabem incomodando, né, ou desviando aí o foco de vocês e que vocês possam ter essa autoestima elevada, né? Lembrando que essa autoestima, né, vem da conexão com o seu centro, né? Na, assim, na minha visão, acho que muito né, desses males atuais, né, depressão, ansiedade, vem dessas cobranças que fazemos para conosco, né, e que o meio faz, né, conosco, né, a busca por seguir padrões, por ser igual a padrões, então essas coisas elas acabam desconectando a gente do nosso centro, daquilo que a gente realmente tira a nossa autenticidade e, e isso tem um efeito muito ruim, né, na, na nossa na nossa paz emocional, né? Então acho que são momentos aqui bastante pontuados, né, para que a gente reforce, né, essa autoestima com valores, né, mesmo que ela seja testada, mesmo que ela seja muitas vezes questionada, né, esse
eu falei aqui da resposta do público, né? Eu até dei um exemplo no vídeo. Falei assim, ó, imagina um ator, né, que sobe num palco, faz uma peça, e chega no final da peça, e o público não aplaude, o público não traz uma resposta positiva. É, qual a confiança, né, que esse ator vai ficar? Então é mais ou menos assim, quando a gente vive, né, e a gente fica dependente da resposta do outro, né? Então, até assisti um filme assim, interessante esse mês, o Elvis, né? A história do Elvis Presley. E até comentar, né, durante os vídeos sobre Leão, ia comentar, mas acabei. Tinha tanto assunto que acabei deixando passar. Mas se você vê o filme, se você vê. É lógico, o filme ele não retrata a história, assim. É, ele faz um recorte muito positivo, né? Algumas questões que foram tratadas no filme não foram tão não foram tão reais, assim, não foram tão fidedignas como a vida dele, né? Mas o filme mostra uma coisa bastante interessante que eu percebi, que é como a resposta do público, né, pode, como a dependência da resposta do público, né, a resposta do outro, pode acabar nos fazendo dependente, né? Vocês percebem no filme que o Elvis é alguém extremamente autêntico, né? Tem um jeito novo de cantar, um jeito novo de dançar e assim, as pessoas sempre tentaram polir ele, né? Deixar ele de uma forma mais vendável, né? Uma forma mais a sociedade ia aceitar. E, e ele e ele era tão e ele gostava dessa ideia de ser alguém disruptivo, né? Mas a sociedade sempre tentando a sociedade, vocês vão ver que a sociedade está no filme ali na história dele, né? Como um coronel ali que cuidava da carreira dele, vocês vão ver como isso acabava limitando, né? O, assim, o que o Elvis era, né? É, e muito disso por causa da dependência, né, da resposta do público. Se vocês olharem e verem o filme por essa ótica, vocês vão ver que tá falando desse cenário aqui, né? Eu estou me apresentando, né? E eu preciso desse retorno, né? Eu sou dependente do retorno do público. Então é mais ou menos a situação que vai acontecer essa semana aqui. Então espero que vocês, né, estejam de bem com a autoestima de vocês para não ficar dependente do retorno do público, né? E eu acho que assim, o aspecto mais importante aqui, lógico, é a lua nova em Virgem, né? E tudo que eu falei sobre a transição entre Leão e Virgem se encaixa aqui, né? Virgem olha para si, né, e vê que dá para melhorar. Tem, né, tem coisa a aperfeiçoar, tem que melhorar. Então, aqui eu vou melhorar a partir, né, do que eu sou e da autoestima que eu tenho, não a partir de uma série de cobranças e de padronizações que a sociedade faz, né? Então, acho que a melhor forma de enxergar essa transição é assim, né? E aí a gente está falando do domingo, a Lua passeia ali por Virgem, faz um ótimo aspecto aqui para Urano que está em Touro, né? Então é um domingo. A gente também tem sempre uma correlação de Virgem com a saúde, né? Cuidar da saúde, ter excelência na saúde. Então, ótimo dia aqui para a gente cuidar da dieta, cuidar da prática de exercícios, né? Ótimo dia para fazer esse tipo de cuidado, né, com a saúde.
E aí, na segunda-feira, a Lua se junta a Mercúrio, fazendo uma oposição aqui para Júpiter em Áries. Então, aqui, a gente pode imaginar aqui, né, essa Lua e esse Mercúrio em Libra como alguém que se coloca como à disposição para ser parceiro, né, para exercer algum tipo de atividade em conjunto com o outro, né? E o Júpiter aqui, né, alguém que tem assim, aquilo que está dentro da gente que tem essa força, né, de pioneirismo, de começar as coisas, né? Então é uma situação de, sim, quando a gente consegue conectar essas possibilidades, é um grande impulso, né? Ou seja, é como se a gente estivesse jogando, né, com o parceiro certo, ou se a gente é, né, pudesse ali exercer algum tipo de liderança que é bem vista e bem compartilhada com o outro. Não, então aqui tem o compartilhar, né, que é Libra, com liderar, né, que é Ares. Então, como é que a gente chega no meio termo? E existe facilidade para fazer isso, né? Porque Marte está fazendo um bom aspecto para Júpiter em Ares, né? E Marte está fazendo um bom aspecto para a Lua e para Mercúrio, né? Então, existe uma facilidade em que a gente, né, pode exercer essa liderança e lembrar que isso é um jogo, né? Ora, um lidera, né, e o outro é parceiro, né? Outra hora as situações se invertem, né? Então, mas de qualquer forma é uma boa relação aqui entre liderança e compartilhamento, né? E aqui a Lua continua em Libra, né? E aí ela vai começar a fazer um deixa, sair da oposição com Júpiter para fazer um trígono com Saturno, né? Então continua as questões, né, de parceria, né, e compartilhamento, acrescentando a nossa capacidade de relações públicas, né? De realmente é, ter uma certa diplomacia, ter um certo traquejo para tratar com as pessoas, né? E ajudado aqui por esse Saturno em Aquário, que também é focado no coletivo, focado assim, na, na, também na comunicação e relações públicas, né? Então, uma energia bastante produtiva nesse sentido, né? A oposição aqui com Vênus, né? Saturno e Vênus, ela continua chamando atenção para o pessoal e o outro coletivo, mas eu acho que esse clima aqui de é, esse clima muito comunicativo, né, e muito bastante animado, né, acho que favorece essa oposição, essa oposição ela pode ser conduzida pelo bom lado, né, não pelo lado da cobrança, né, do coletivo em relação ao, né, ao pessoal, né, e também não né, quando eu acho que eu tenho um determinado poder, uma determinada influência, né, e não me preocupo com o outro, né, eu acho que isso pode ser levado pelo bom, sim, pelo bom lado, que a minha autoestima, né, alimenta, né, o coletivo, né, e o coletivo se sente influenciado positivamente pela minha autoestima, né? Eu acho que esse
Eu acho que aqui isso pode se desenvolver da melhor forma possível. E aí temos aí dia 31 de agosto, a Lua está saindo ali, saindo de Libra, faz uma quadratura para Plutão, que é essa capacidade de relações públicas versus o poder versus a autoridade, como isso se desenvolve. E aí a Lua entra em Escorpião, né? É, e faz, dia 1º de setembro, a Lua entra em Escorpião e faz um bom aspecto aqui para o Sol que está em Virgem, é, que fala de processos curativos e regenerativos, né? Lembra que Virgem tem uma relação com a saúde e Escorpião também tem uma certa relação com a cura, com processos transformadores, né? Então, esse processo aqui, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, de que forma a gente pode regenerar né? A gente ficou doente, né? Então você precisa se regenerar fisicamente, aí você vai cuidar da sua dieta, vai cuidar, é, talvez cuidar ali da sua alimentação, até que nível você vai fazer esportes, então tem todas essas possibilidades aí. É, aqui é dia 2, né? Que ele não mudou o número aqui, mas esse dia 2 aqui, a Lua passando no finalzinho de Escorpião, vai ativar as quadraturas, né? Em signos fixos. Então, nesse dia aqui, dia 1º de setembro, a gente pode ter algum nível aí de alguma situação né, onde a gente sofra ou que a gente tenha alguma resistência à mudança, resistência a, a se adaptar às coisas, só que agora a gente está num outro clima, né? A gente está num clima mais que nos pede mais versatilidade, né? Mais adaptabilidade. Então aqui a coisa pode ficar um pouco mais, pode incomodar mais, né? Então, a gente pode ficar mais insatisfeito aí com certas teimosias, certas resistências, né? E aqui, dia 2, aliás, dia 3 de setembro, né? Eu lembro que eu falei do retângulo místico, que se forma outro retângulo místico, só que agora, né, em signos de ar e de fogo, né? Então, essa questão da relação pública, né? O Mercúrio aqui em Libra versus a coragem e a pioneirismo de Ares, versus a, a capacidade de comunicação, né, de Gêmeos versus a atitude mais de sim, uma atitude mais jovial e mais de bom humor de Sagitário. Então, aqui a gente fica bastante, assim, é um clima bastante alegre, bastante comunicativo, bastante. Se você puder ir num show, né, no stand-up, vai nesse dia que você vai dar bastante risada, vai se divertir bastante, né? E a gente pode levar isso para outras situações na nossa vida mesmo, né? A gente saber conduzir as situações com bom humor, né, com jovialidade, né, com um clima mais leve. Esse dia favorece bastante isso. E até porque, né, o Sol aqui em Virgem faz uma quadratura, entra nesse jogo aqui fazendo uma quadratura para Marte, né, e para a Lua, né. Esse dia, né, é o dia da Lua crescente em Sagitário, né, ou seja, o que cresce aqui? Cresce a nossa
esperança, né? A nossa fé no futuro, a nossa aqui, porque assim, quando a gente fala de fé, a gente pode falar que a fé de Aires é em si mesmo, né? É uma fé que nasce da energia de viver, né? Energia de ser. A fé de leão é a fé na busca pelo seu próprio valor, ou seja, é a fé, né, no seu potencial criativo. E a fé de Sagitário é a fé. Eu sei que parece, né? Parece um pouco, mas ela se mostra de formas diferentes, né? A fé de Sagitário é a fé no superior, assim, por isso que no símbolo de Sagitário, né, tá lá o centauro apontando para o alto, né? Essa busca pelo divino, pelo superior, né? E essa fé na vida, né? Também essa jovialidade, essa leveza né, de que às vezes até parece, né, que as pessoas não são maduras, né? Porque tá sempre buscando o bom humor, tá sempre buscando a alegria, contar uma piada, né? Mas por trás de tudo isso, né, Sagitário é, vai, tem alguém que busca por algo, pela verdade, que busca pelo real, né? Então, é um dia aí para a gente desenvolver de uma forma bastante proveitosa, né, as relações humanas e principalmente se divertir com isso, né? É lógico, né? Uma certa dispersão aqui vai existir, né? Mas no meu modo de ver até uma certa libera a gente das nossas atividades, né? Para a gente poder realmente focar nessa leveza, nessa busca por um bom humor, por alegria, por se divertir, por se comunicar, né? Então, um dia bastante alegre aí. Então, aqui é o sábado, né? Dia 4 e a Lua está em Sagitário, e aí ela faz uma quadratura com Netuno, né, que está em Peixes, que também é outro signo mutável. Então, aqui, aqui a dispersão aumenta, né? Dispensa, acho que muito comentário, né? Aqui a gente vai ficar, eu acho que a gente fica um pouco com esse clima da sexta-feira de diversão, né? E aí aqui o Netuno em Peixes tem essa ideia né? Uma busca mais por um ideal, por um sonho e tal. Então a gente fica meio envolto aí, né? Tem um sentido profundo que a gente pode realmente buscar, né? A gente está disposto a, por exemplo, buscar alguma coisa em relação à religião ou alguma coisa ligada à filosofia, um dia é muito bom, porque a gente vai conectar a abstração de peixes com, né, a busca por significado de Sagitário. Mas, regra geral, acho que isso aqui tem mais a ver com um certo relaxamento mental, né? A gente se permitindo aí ou ir no cinema, ou assistir uma peça de teatro, ou ficar em casa vendo Netflix, né? A gente vai ter essa tendência aí, né? Então é isso, pessoal. Desejo uma boa quinzena para vocês, visto que semana que vem eu não vou fazer vídeo, mas espero que tenha deixado bastante informações aí para ajudar vocês, né, durante essas 2 semanas, né? Acho que acho que expliquei bastante ali sobre a questão da, da necessidade de ser mais versátil, mais adaptável, né, mais flexível,
né? E também acho que expliquei bastante ali sobre a questão de a gente, embora o mundo fique menos responsável com a informação, eu acho que a gente tem que ficar mais, né? A gente pode ganhar muito no aprendizado, né? E se você ensina alguma coisa, se você é, aplica alguma aula, né? Faz um vídeo, faz uma apresentação, você vai ganhar muito, né? Na sua capacidade de transmitir a informação, transmitir a ideia, né? Então, resumo da ópera. Já que você vai ganhar capacidade de transmitir ideia, transmita uma ideia, né, de valor, né? Não dissemine fake news, não dissemine ódio, não dissemine coisas que influenciem negativamente os outros, né? Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar essa semana. Quero deixar uma boa quinzena para vocês, né? Tudo de bom, um abraço, tchau.